Linha Teológica, passando em revista o domingo, dia 8 de outubro, cada culto, cada temática, e dando uma ênfase aqui no conflito do Oriente Médio. Iremos agora com o pastor Israel, o pastor Alceni Mota, falar sobre cada assunto. E seja conosco, com certeza a graça de Deus está sobre a sua vida. Pastor Israel, e começamos sempre cedo, 7 da manhã, em nosso momento com Cristo. E qual foi a temática? Na verdade, eu ia continuar no capítulo 7 de Eclesiastes, falando sobre a arte de viver com sabedoria. Mas eu pensei, ontem, sábado, houve aquele ataque virulento do Hamas contra o território de Israel. É isso que está na cabeça das pessoas. Então eu pedi a vocês que me ajudassem, eu fui organizar os meus pensamentos para, durante minutos, falar sobre isso. Aí toda a parte ficou prejudicada, a oração do Alceni ficou prejudicada, tudo ficou prejudicado, porque eu tive que me alongar um pouco. Eu acho que hoje nós temos uma boa oportunidade de nos aprofundarmos um pouco nessa questão. Então, depois, no culto das 19, que acabou fazendo um par com das 7 da manhã, eu falei sobre violência e paz. Não estava no meu projeto. Eu não sabia que isso ia acontecer, obviamente, quem é que sabia? Eu fiz um planejamento até em função dessa violência do triplo assassinato dos médicos aqui no Rio de Janeiro. Em função disso, fiquei de novo com esse tema da violência. Por que as pessoas são violentas? Isso eu tratei no culto das 19. E depois do culto das 5, tivemos aquela belíssima participação, a senhora pode falar sobre ela melhor com o pastor Sócrates, e eu estou pregando então sobre aquela sucessão de credos da Igreja Apostólica, fiel a esta palavra, ou é nisso que de fato nós cremos, resumindo um pouco a fé cristã, porque nós sempre temos que voltar nisso, né? Há muitos anos eu li um livro muito interessante, um comentário bíblico ao Evangelho de Marcos, escrito pelo, infelizmente, recentemente, precocemente falecido Tim Keller, em que ele, comentando o Evangelho de Marcos, ele fala assim, nós sempre temos que voltar ao Evangelho. Sabe? Coisa simples, mas essa frase me marcou. Então, volta e meia, eu faço um pouco disso, os jovens estão falando dos fundamentos da fé, botar esses fundamentos, nisso que nós cremos. Porque às vezes a gente se perde um monte de coisas que, sabe? E aí eu dei uma ênfase que vocês são apaixonados, né? A evangelização, convocando a igreja a evangelizar, primeiramente, a Tijuca. O que você achou, Alceni? Eu achei excelente, né, Jael? A gente precisa ser incentivado a sempre estar falando do Evangelho. Hoje mesmo, na nossa leitura lá do Evangelho Maltrapilho, o Brennan Manning vem, né, mostrando essa necessidade da gente passar a graça, né? Não basta você vivenciar, há necessidade de você, né, transbordar para que as pessoas vejam em você essa maravilha que é a graça de Deus. E isso passa muito pelo nosso reconhecimento, né, de pecadores, de merecedores. Então a questão da evangelização é isso, né? Eu fui salvo e eu preciso também levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas. Então eu achei muito, muito interessante, muito, né, importante essa ênfase que foi dada, nos despertando para esse nosso compromisso, que é a missão principal da igreja, que é, né, evangelizar. Eu até gosto de fazer uma comparação, Samir, com a música popular, a música em geral. Qual é o tema das músicas? É o amor. Né? Por que é o amor? Porque as pessoas o experimentam. Então, quando o autor lá imagina real ou imagina uma história de amor, eu me identifico. Então, eu imagino assim que o louvor é uma espécie de história de amor. Uma história de amor com Deus eterno, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, eu tenho que falar desse amor. Eu entendo que há uma proximidade entre o louvor, que é sacro,
e a música popular, que não é sacra, mas ambas falam de amor. E é como se o autor, para usar a sua expressão, tivesse que contar aquela história de amor, né? E nós precisamos seguir o mesmo caminho, só que a gente acaba se confundindo, no sentido de fundir tudo na mesma coisa, com os temas que são totalmente passageiros, né? A gente perde tanto tempo com coisas que não têm importância. Se a gente olhar aqui, nós mesmos aqui, quanto tempo nós gastamos discutindo futebol? Qual a importância disso? Rigorosamente nenhuma. Seja meu time na parte de cima da tabela, na parte de baixo da tabela, no ano que vem tem outro campeonato, e isso vai ser esquecido. São temas corriqueiros, passageiros. E é interessante, né, Jael, a paixão que envolve isso, né? Uhum. Você vê as pessoas morrendo por causa dos seus clubes. Você vê as pessoas morrendo por causa de política. Então, é uma reflexão que, né, eu tenho feito, né, com relação à nossa paixão por Jesus Cristo, né? A gente deveria ser muito mais empolgados e muito mais ativos do que somos quando eu estou defendendo o Flamengo, né? Quando eu estou defendendo lá a minha ideologia, eu precisaria ser mais inflamado, porque as pessoas precisam, né, de ver isso, né? Mas não, veio um flamenguista, o Alceni flamenguista, veio o Alceni lá, adepto desse partido, daquele partido, mas será que as pessoas conseguem ver em mim o Alceni que serve a Jesus Cristo? Essa é a pergunta, né, Samir? Me fez lembrar uma mensagem que eu vi ainda quando adolescente, num retiro de adolescentes há bastante tempo, né? E... Não precisa fazer aqui uma cronobiografia do Samir, não. Fica tranquilo. E o pastor que estava pregando, ele falou que ele foi assistir um jogo de futebol e não tinha espaço na arquibancada do time dele, e foi para a arquibancada do outro time. E ele estava ali, o time dele estava perdendo, ele estava quieto. Um amigo dele foi no ouvido dele e falou o seguinte: pula e grita porque dá para ver que você está no lugar errado. E ele trouxe para a igreja. Por que com o evangelho a gente não pula e não grita? Essa questão, a gente está no estádio torcendo para o nosso time, e o pastor Alceni falou, pessoas que dão a vida pelo clube, fazem tantas coisas, mas pelo evangelho a gente não pula e grita na questão de se envolver, de falar, de se animar, de vibrar com o evangelho. E ele trouxe essa ênfase e ficou para mim, ficou na minha cabeça, porque eu, como um torcedor, também gosto de futebol, um gremista, comecei a pensar o que é mais importante. E nós temos aqui a nossa cultura futebolística, né, aqui no Brasil, que muitas vezes quem fala mais alto na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, é o futebol e não o evangelho, infelizmente. Eu só quero fazer uma blague, tem nada a ver. Você falou pular e gritar, achei interessantíssima a história. Tem que pular e gritar, no caso, para disfarçar, naquele caso lá específico. Se você pulasse e gritasse. Uma vez eu vivenciei essa mesma realidade. Mas agora, só a blague é a seguinte: com o VAR, ficou difícil pular e gritar, né? Você pula e grita... Lance e revisão, de repente o gol é gol, mas às vezes o não gol também é gol, né? Então tem que esperar, fica lá, vai, pula e grita 2 vezes, né? Mas de fato eu acho que é isso aí. Por que você acha, Alceni, que a gente tem esse receio de pular e gritar? Acho que passa pela paixão, né, Jair? Eu acho que a palavra certa é essa. O que a gente vê é que as pessoas têm paixão pelo seu clube, as pessoas têm paixão ali pela sua ideologia, pelo seu político, pelo seu partido. E eu acho que falta muito em nós essa paixão por Jesus Cristo, esse envolvimento. E aqui eu estou generalizando, mas você tem personagens, você tem pessoas, performances que, né, desmentem isso, que pessoas que realmente são apaixonadas por Jesus Cristo e vivem isso. Mas será, Alceni, Samir, que não é pelo fato de que a salvação não nos custou nada, que gera essa
em algumas pessoas uma certa apatia. Quando eu leio Hebreus, a tradução tradicional diz tão grande salvação. Eu traduzi como maravilhosa salvação. Mas eu recebi de graça, eu não fiz nada, né? Eu estava morto e recebi. Será que a gente não tem percebido a maravilha da salvação? Percebido qual é? Não, pois é, eu acho que não é nem tanto a questão de que ela nos foi concedida de graça, mas a importância disso, né? O que é salvação, Gel? Sinceramente, o que significa salvação para você? Do que você foi salvo? Uma indagação que você, enquanto você lança aí, né? As pessoas, você precisa de salvação, mas salvação de quê? Do que nós fomos salvos? Eu acho que essa realidade, ela está distante das nossas mentes. Que a Bíblia... Todo mundo é bom. Pois é, e você não gosta de pensar, porque ao pensar que o ser humano, ele nasce, né, destinado à morte, isso já nos choca. Você não quer pensar nisso. Então eu estava condenado à morte. Eu estava ali naquela fila ali, e de repente, pela graça de Deus, eu fui retirado. Então, isso é aquela... Até, sabe, Alcini, uma imagem, há muitos anos eu preguei um sermão sobre isso, eu vou aplicar agora no contexto do conflito lá, Hamas e Israel. O Hamas levou reféns para a faixa de Gaza. E está dizendo, se A ou B não for feito, nós vamos matar. Então, esses reféns lá, o destino, no sentido de futuro deles, está determinado. É morrer. A menos que... Então, acho que é isso que você está dizendo, né? Pois é. Essa valorização. Tem uma parábola que Jesus conta do camarada que está lá trabalhando lá no terreno e acha uma pedra preciosa. Ele vai lá e ele vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque aquilo dali é muito valioso, é mais valioso do que tudo que ele tem. Então, é esse sentimento, Thiago, que eu acho que a gente não vive. Está perdendo. Né? A gente não vive isso. Eu acho que ainda não temos a plena compreensão da profundidade que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Talvez por vivemos num país livre, cristão, e a gente não tem ainda essa profundidade, esse resgate realmente de nossas vidas da morte, o preço pago por Jesus Cristo. Eu que estive no campo missionário, num país onde é proibido pregar o evangelho, quando alguém se convertia, ele sabia que com a sua conversão tinha o preço de Jesus Cristo e o preço que ele poderia pagar de poder ser morto por, então, professar a fé em Jesus Cristo. Ele sabia desse preço, então essa pessoa não troca Jesus por nada, não vai trocar Jesus por nada, que é o bem mais precioso, porque ele sabe que está arriscando a própria vida para ter a sua fé em Jesus Cristo. Então, acho que realmente precisamos ter um valor muito maior, dar um valor maior e observar com mais profundidade o sacrifício de Jesus Cristo, o que ele fez por nós. É como achar, é a minha paráfrase da pérola, ou algo no campo, é como achar um poço de petróleo, né? Achei um poço de petróleo. A riqueza para sempre. No nosso caso é a eternidade, né? A eternidade e a vida plena, abundante aqui. Desde já. Desde já. É uma vida maravilhosa a fé. E a gente não quer que ninguém mais seja alcançado? Às vezes parece, né? Mas o que às vezes eu fico não entendendo o crente é porque quando a gente vai num cinema, a gente guarda um filme, o que a gente faz? Vai ver. A gente fala para todo mundo, a gente escreve lá, todo mundo tem que ver esse filme, tem que esse filme. Ou no restaurante. Eu que gosto de um bom hambúrguer, quando eu vou numa lanchonete, eu já falo, olha Rafinha, olha, comi um hambúrguer, olha, muito bom, vai lá. Eu espero que na edição essa informação apócrifa, pseudepígrafa, seja cortada, para não instruir os nossos participantes aqui, induzi-los ao erro, comendo processados. Fica aqui, então, censura pública, essa informação fundamental. Então, o que a gente faz? A gente fala
Mas por que a gente não fala com tanto ânimo, com tanto prazer, com tanto vigor daquele que transforma nossas vidas, que muda nossas vidas, que nos transformou todos os dias, com a mesma vontade que a gente fala do time de futebol? É interessante que no dia seguinte do do jogo, todo mundo fala. A gente já chega conversando sobre o jogo. Mas será que quando a gente vai para o trabalho, depois de domingo, a gente conversa com nossos amigos sobre o culto? Fica no ar a pergunta. Eu gostaria então que nós falássemos do conflito lá no Oriente Médio. Parece longe, mas está perto. Está muito perto dos evangélicos. Nós lidamos com o povo de Israel antigo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Todas as guerras nos importam, mas esta é muito próxima de nós. E além disso, tem brasileiros lá, como tem palestinos cá. Então, está tudo muito próximo um do outro, e quanto mais próximo, mais difícil de compreender. Quanto mais distante, mais você compreende. Há muitos anos, quando houve a chamada Revolução dos Cravos em Portugal, um diretíssimo amigo, Israel, você não está vibrando com a Revolução dos Cravos? Eu falei, fulano, vamos esperar alguns anos, porque a gente, para interpretar os fatos, precisa de distância, de uma ausência do cenário do problema para compreendê-lo, interpretá-lo, analisá-lo. E mesmo agora, no caso desse conflito que temos aí, nós precisamos de estudar mais, ler mais sobre o assunto, enfim, nos aprofundar, para não sair falando, todo mundo fala, que às vezes todo mundo fala, não é algo próximo da realidade. Ontem eu estava no consultório médico e no consultório médico estava passando no jornal, né, na televisão, o conflito. E todo mundo começa a falar sobre. Uma senhora que estava ao lado fez a seguinte afirmativa. Ela falou, essa guerra vem desde o tempo da Bíblia. Essa afirmativa é correta ou não sobre esse conflito? Ele vem desde lá do tempo bíblico ou ele é recente? Onde começa o conflito de hoje? Uma pergunta de umas 3 ou 4 horas para Vamos tentar aqui considerar, porque assim que eu coloquei um comentário no Instagram, alguém me perguntou exatamente isso, né? Esse pessoal da faixa de Gaza é filho de quem, né? No caso. Então, vamos considerar o seguinte. Israel, inclusive a faixa de Gaza, o Estado de Israel, está naquilo que era Canaã. Então, aí no século 20 a.C., nós tínhamos Canaã. Mas Canaã era uma terra, não era um povo e nem uma nação. Eram várias culturas, várias cidades, estados, se podemos dizer assim, e boa parte da população era nômade. Os filisteus, por exemplo, estavam mais fortemente na faixa de Gaza, hoje é chamada faixa de Gaza, mas também estavam espalhados na direção do Rio Jordão. Não é uma faixa muito grande, dá uns 40 e poucos quilômetros o leste-oeste do Estado de Israel. Então era Canaã, vários povos. Esses povos, o único que, de certo modo, permaneceu, que temos um relato de sua continuidade ao longo da história, é o, vamos chamar de povo filisteu. Mas os filisteus não eram cananeus. Os filisteus eram gregos, que em balsas atravessaram o Mar Grande
como era chamado na época o Mar Mediterrâneo, e se estabeleceram fixa ou nomademente em Canaã. Quando Davi consegue unir as tribos de Israel para formar então o reino de Israel, estamos falando do século X a.C., Abraão, século XX a.C., ele encontrou ali parte desses povos que não foram expulsos por Josué e conviveram com eles dali, inclusive os filisteus. Com as muitas migrações, porque as políticas das nações naquela época tinham como estratégia, isso até hoje, de certo modo, é assim, deslocar as populações. Então, no caso, no século VIII a.C., a Síria / Babilônia levou os moradores do chamado território norte de Israel para os diferentes lugares, inclusive para as ilhas. Então, o povo de Israel deu uma desaparecida, né? E ficaram alguns ali, inclusive os jebuseus. Davi, quando vai conquistar Jerusalém, conquista a cidade das mãos dos jebuseus que debocharam dele. Que você pode vir aqui? Você é um bando de pé rapado, de aleijado, manco, surdo, para nos conquistar nós jebuseus, que eram cananeus nesse sentido. Bem, então eu penso que aí começa a história política de Israel, com Jerusalém, conquistada por Davi. É a gênese do Estado moderno de Israel, o que mostra claramente, esse é um grande problema, o direito de Israel, quero afirmar isso com muita clareza e convicção, o direito de Israel a ter Jerusalém como a sua capital. Ah, mas não era de Israel, dos israelitas, era dos jebuseus. Bom, se nós formos recuar, assim, vamos acabar em Adão, né? Então temos que, em algum momento, estabelecer que o primeiro Estado, para usar a linguagem moderna, que surge, tem sua capital em Jerusalém, no século X antes de Cristo. Tinha outros povos cananeus por ali? Tinha, mas eles foram misturados, porque houve ondas e mais ondas. Vamos pegar o caso dos árabes, que nos ajuda a entender. Sempre houve árabe, sempre é uma força de expressão, né? E os árabes eram nômades. Quando você lê Neemias, Gesem, o árabe. Então, eles estavam por ali, porque a gente pensa que a globalização é um fenômeno moderno. Sempre houve globalização. Sempre os povos, as pessoas cruzavam fronteiras, mares. Veja, os habitantes das Américas vieram de outros lugares. Então isso sempre foi comum em balsas e as mais diversas circunstâncias, né? Nessa formação aí. Os árabes, então, foram se desenvolvendo como um grupo nômade e se fortaleceram, e eles acabaram como um povo guerreiro, tomando aquilo que seria depois chamado de Arábia, porque não tinha o nome de Arábia. Aí se tornam os árabes, com o idioma, mas sem uma nação. Porque esse é um ponto importante. Os palestinos, por exemplo, não têm um idioma, não têm uma religião e querem ter um território, só para a gente entender um pouquinho. Então, os árabes, eles não eram uma nação, mas foram se tornando um conglomerado de diferentes localidades que foram se unindo e não formaram uma nação árabe, mas várias nações árabes, naquilo que é a Península Arábica. Quando o Islã chega no século VII,
ele islamiza os árabes. Quando ele islamiza os árabes, eles tomam práticas dos árabes, pré-islâmicas, por exemplo. E aí você tem um novo momento e há um califado árabe, mas não uma nação, e vão se formando. Depois entram no cenário os elementos voltados ao Império Otomano, depois chamado de Turco-Otomano, e vão formando ali, depois, uma dezena de nações. Então, quando o século XX, 19 para o 20, aparece, nós já temos, então, algumas nações árabes. Falam árabe, seguem o Islã, e agora tem um território definido. Então, este é o caso. Então, voltando à pergunta. Começa na Bíblia? Não. De quem descendem os palestinos? De Abraão, como os árabes descendem de Abraão, um pouco, com alguma liberdade, como os judeus descendem de Abraão. Abraão pensado como um semita que faz aquele movimento e vai gerando, então, vários povos que vão se misturando. As pessoas têm uma ideia de que os descendentes de Ismael são os árabes. Isso está no Corão. Mas você não tem nenhum elemento histórico ou biológico, digamos assim, ou genético. Na verdade, os genes dos judeus e dos árabes são os mesmos, né? São todos comuns aos chamados descendentes de Sem, ou semitas, que moravam do Egito para o norte, a chamada Mesopotâmia, não é? E aí você tem o Império Assírio, depois o Império Babilônico, depois o Império Grego, depois o Império Romano, que vão sucedendo nessa região que tem Israel como caminho, né, do sul, Egito, para o norte, que o sul era o Egito, sempre foi uma grande potência mundial, só depois que perdeu esse status. Então não há relação propriamente desses povos com aqueles povos. Há muitos anos, eu termino aqui a minha explicação, eu estava no alto de Edom, que é muito montanhoso, né? Hoje na Jordânia, é claro, mas Edom na antiguidade, e sentei assim para tomar um cafezinho numa barraca, numa tenda, né, no meio do caminho. Aí sentou-se um cara do meu lado, eu perguntei, né? E você? De onde você é? Ou quem é você? Ele disse, eu sou filisteu. Bom, assim ele se considera. Não dá para saber se ele realmente é filisteu, né? Porque, gente, são 4 milênios de história. Então, é uma mistura muito grande, mas ele assim se considera. E a palavra filisteu, Filistina, é que deu Palestina. Mas não quer dizer necessariamente que os palestinos descendem dos filisteus, porque há outros povos que formam essa etnia. Eu acho que respondi um pouquinho aí a sua pergunta, que é longa, né? É uma história muito longa. São muitas camadas de história, de etnias passando aí. Qual bom livro pode nos ajudar a compreender melhor tudo isso que... Eu acho que um bom livro recente é do André Heinck, Os Outros do Antigo Testamento. Eu acho que o título é Os Outros da Bíblia, e depois tem os Nós, tem vários, tem uma coleção de 3, uma trilogia. Eu acho que é muito útil entender esses povos ali. Agora, a questão é qual o lado que a pessoa se encontra, não é? Então, eu entendo assim, Samir Alcenir, que
o direito de Israel àquela terra líquida e certa. Também entendo que os palestinos existem. É um mundo real. Só que os árabes, como um todo, e os palestinos, em certo sentido, são árabes, que falam árabe, mas em certo sentido não são árabes. Porque eles têm uma etnia, uma ascendência que antecede os árabes. Então, você pegar, por exemplo, Gesem árabe, Neemias, século V a.C. Os filisteus que já existiam, você separa claramente que os palestinos não vêm dos árabes, não vêm de Gesem, para usar essa imagem. Mas depois, ao longo da história, eles foram se fundindo. E aí, o problema é que os jordanianos, ou a Jordânia, não quer a Palestina dentro do seu território. O Egito não quer a faixa de Gaza no seu território. Israel, obviamente, também não. Mas é um povo real. Um povo real a quem Deus ama. Então, por isso que não tem resposta simples e o meu propósito é a gente buscar se aprofundar. Eu não tenho aqui nenhuma literatura específica para indicar, mas vou fazer isso. Eu estou com um canal no YouTube, um canal no WhatsApp chamado Só Israel Bel. E ali eu estou tentando escrever a cada dia um pouco para que a gente vá entendendo a questão e a grande dificuldade. De fato, boa parte dos palestinos quer a extinção de Israel. Isso não há a menor dúvida, isso é explícito, isso é claro. Porque os palestinos entendem que têm direito a Jerusalém como sua capital. Eu penso que é uma pretensão indevida, à luz da história, e penso eu, logo também, do direito. Mas, por outro lado, os palestinos têm direito a existir. Estão ali, têm direito a existir. Agora, como conciliar isso? Quando você vai a Jerusalém, é muito complexa a questão, porque você está andando pela cidade e você vê uma bandeira de Israel. Bom, então aqui eu estou, vamos dizer assim, num território dominado por Israel. Você anda mais uma quadra e você vê uma bandeira palestina. Ou de algum outro país. Até da Jordânia você vê. Onde é que eu estou agora? Então é muito complexo. E para mim hoje, o caso mais difícil de resolver, pelo menos a mim, me parece, é o caso dos reféns que estão na faixa de Gaza. Possivelmente vão morrer ou nas mãos do Hamas ou pelas bombas de Israel. Porque me dá a ideia que foram levados para servir de escudos. O que Israel vai fazer, como vai fazer, é um assunto que ainda nós não sabemos. É uma história como se diz no jornalismo, é uma história em desenvolvimento, está sendo escrita. Nós estamos vivenciando, isso eu acho fascinante, uma história que está sendo escrita. Então nós temos que ter muita serenidade para não fazer juízos de valor contra um lado, contra o outro lado, e irmos tentando captar e, sobretudo, orando pela paz. O que eu tenho dito é o seguinte: eu não posso orar, Senhor, conduza Israel para que destrua o inimigo. Eu acho que essa não é a oração que o Espírito Santo inspira. Senhor, faça a paz. Agora, como é que ele vai fazer isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu não posso determinar ele o que ele vai fazer. Eu estou aqui falando meia hora sobre esse assunto e nem comecei a falar sobre o assunto, tão complexo que é. Eu agora, então, dada a minha profunda ignorância sobre o tema, vou dizer a Deus o que ele tem que fazer? Eu não sei.
Eu quero só pegar esse gancho, né, de você ter dito aí a gente não pode orar pela destruição do inimigo. E aí me veio isso que a gente debate aqui sobre a interpretação da Bíblia, né, Jael? Porque se você pega o Salmo, aí você vai ver o salmista orando a Deus para Deus destruir o inimigo, né? E ali até bate com a cabeça na pedra e tal. E se você se apegar a este pedaço da Bíblia, né? Vamos bater. O meu sentimento é esse, é de ódio, é de vingança, de destruição. Então eu vou fundamentar o meu argumento ali biblicamente. E que é o que muitos desses camaradas que estão ali se matando agora, eles estão se dizendo em nome de Deus. Né? Você vai ver lá a origem. Ou Yahvé ou Alá, né? Pois é, então é em nome de Deus, e aí eu vou morrer pela causa e vou para o céu. Então, eu acho que a gente seria interessante até a gente abordar isso. Quer dizer, você pega ali os salmistas, você vai ver o salmista contrariando você. O salmista está lá orando a Deus para destruir o inimigo. Só que ao longo de toda a Bíblia, você vai ver que isso não se sustenta. Você vai ver Jesus justamente pregando ao contrário, pregando a paz, pregando o amor. E eu, quarta-feira, eu vou falar no culto de oração, eu estou pensando em falar sobre aquele encontro de Jesus com a samaritana, né? Que é justamente um conflito também que está lá atrás, que surge lá atrás. E a Samaria hoje está na Cisjordânia, controle da autoridade palestina. Pois é, que é os samaritanos e os Vai judeus. passar hoje de um lado para o outro. Mesma coisa, não mudou nada. Pois é, então você vê o comportamento de Jesus, né? Não se atenta a essa questão de rivalidade, mas indo em conta oferecendo água da vida ali para aquela mulher samaritana. Então, eu queria só, aproveitando, né, o cuidado que a gente tem que ter com o uso da Bíblia. Então, o pastor Jael mencionou, você mencionou aqui, nós não podemos orar pela destruição lá do inimigo, defendendo uma causa. E se você for aquele que fica só ali lendo os salmos e tal, e não tem uma compreensão da Bíblia como um todo, você vai chegar, pastor Jael está errado. Aqui, ó, o salmista está dizendo, ou será que o salmista, o pastor Jael sabe mais do que o salmista? O Deus não inspirou o salmista, né? Então, eu acho que um ponto uma frase que eu vou dizer aqui, que eu nunca disse essa frase, mas eu vou dizer aqui agora, à luz da sua observação aí. A história narrada na Bíblia é uma história sagrada. Mas a história que nós vivemos não é uma história sagrada. Então são padrões diferentes de história. Então acho que esse é um ponto importante. Israel e o Hamas não estão escrevendo uma história sagrada. Deus não tem nada a ver com essa briga. Eu acho que isso é importante salientar. Mais ainda, com relação ao Antigo Testamento, você já deu uma chave. A chave hermenêutica perfeita. Vamos olhar agora os Salmos à luz de Jesus. Sem isso, nós somos iguais aos islamitas. Mais radicais, inclusive. Mas tem uma terceira chave, penso eu, que é a seguinte. A cultura hebraica, logo a sua língua, é uma cultura concreta. Eu não tenho inimigo. Você não tem inimigo. Você não tem inimigo. Você não tem inimigo. Nós temos problemas, dificuldades. É isso que nós temos. Então, quando eu oro, Senhor, me livra dos meus problemas. Acaba com essa dificuldade. No entanto, a linguagem bíblica, 3 milênios, especificamente os Salmos, 3 milênios antes da nossa época, não se expressa desse modo, se expressa de modo muito concreto. Na linguagem sálmica, eles não têm problemas, eles têm inimigos. A transposição que temos que fazer é esta. Ó Deus eterno, destrua os inimigos. Está querendo dizer o seguinte: ó Deus eterno,
acabe com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Então nós temos que fazer esse exercício para não transpor automaticamente um texto de 3 milênios para os nossos dias. Ah, então aquilo não é inspirado? Obviamente que sim. Então aquela palavra não se aplica hoje? Claro que sim, mas aí com a chave hermenêutica de Jesus. Então, os antigos disseram, odeiem os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Então, nós temos que amar os israelenses. E temos que amar os gazenses, os habitantes de Gaza. Porque este é o mandamento da Bíblia personificado ou particularizado ou reinterpretado a nova hermenêutica da graça por Jesus. Não temos como fazer de outro modo. Então, essas chaves aí mencionadas nos ajudam a entender. Nós não estamos no ano 1000 antes de Cristo. Nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. E Cristo não veio para não mudar nada. Ele veio para fazer uma revolução. A revolução da graça. A revolução do amor. Evidentemente, Israel tem o direito de se defender, Gaza tem o direito de sobreviver, com as complicações que nós, seres humanos, criamos. Foi Deus que criou essa confusão toda, fomos nós que criamos. Interessante que, ouvindo um ex-embaixador na região, ontem, na TV, ele diz o seguinte, segundo ele, tudo isso aconteceu que quando parte dos palestinos se radicaram em Gaza, faixa assim chamada de Gaza, terra de sanção, né? O então primeiro-ministro Ariel Sharon deu a chave da Cisjordânia para os palestinos, mas não deu a chave para a faixa de Gaza, simbolicamente falando. Com isso, ele, na visão dele, ele criou um inimigo. Quando você vai para o outro lado, porque vocês sabem que a autoridade palestina não governa a faixa de Gaza. A faixa de Gaza tomou pela força da autoridade palestina a liderança da faixa de Gaza. Então lá não entram os palestinos da chamada Cisjordânia, que é aquela parte que vai ali ao longo um pouco do Rio Jordão, começando aqui no sul com Belém e alcançando Nazaré, só para citarmos aqui as duas situações, o que inclui a Samaria, onde está a cidade, sede inclusive da chamada Autoridade Palestina, Ramallah. E eles não se comunicam. Claro, agora eu li inclusive o site da Autoridade Palestina e eles dizendo os direitos de Gaza, mas não tem muita convicção, digamos assim, porque eles não dominam aquele território, não está sob domínio da Autoridade Palestina. Então você tem hoje duas autoridades palestinas, essa da Cisjordânia e essa da faixa de Gaza, e eles não diria que são inimigos, mas não são aliados e nem propriamente amigos. Quando então, segundo o embaixador, Ariel Sharon não entregou a chave, não respeitou o povo na percepção dele, ele foi criando então uma base de ódio muito forte, crescendo cada vez mais. Esse é o problema, né, Samir? Um lado mata um colono. O que é um colono? É interessante, eu estava lendo
uma explicação na Al Jazeera em que por que o Hamas matou colonos. Porque para eles os colonos são terroristas. Olha a palavra terrorista. Por que são terroristas? Porque quando eles fazem uma chácara, uma fazenda, um sítio, uma plantação em terra que os palestinos consideram ser dos palestinos, eles estão tomando a terra, então eles são invasores. Então eles não estão matando israelenses, eles estão matando invasores, estão matando terroristas, um outro tipo de terror, como se são todos iguais nesse sentido. E Israel fez essa política e foi, digamos, encurralando os palestinos. Mas a Jordânia não quer os palestinos. O Egito não quer os palestinos. Ninguém quer os palestinos. Esse é um problema gravíssimo de se resolver. O resultado é um ódio cada vez mais. Então, no passado, nesse conflito também, o Hamas mata um colono, como Israel chama, um colono. A Israel revida e mata 5 gazenses, que revidam e matam 10 colonos. Israel revida e mata 20. É só isso, a história é essa. Tanto é que o próprio atual primeiro-ministro disse: haverá uma vingança, essa é a palavra. Ele falou em árabe, em hebraico, mas a tradução é revenge, vingança. Vai ter uma vingança. Não fala em justiça, não fala em reparação de danos, uma vingança. Ora, o que o Hamas fez? Vingança. O que Israel faz? Vingança. O que o Hamas vai fazer? Vingança. Quando vai acabar isso? Só quando eles voltar. A menos que as pessoas se sentem para conversar sobre a paz. Mesmo que Israel vença essa guerra, ele vai perdê-la. Porque na guerra ninguém ganha. Todo mundo perde. É isso que nós temos que entender, até nos nossos relacionamentos pessoais. Como o senhor pregou no culto das 19 horas sobre violência e paz, e falou do princípio, a gênese ali da violência é o pecado, né? É o pecado do ser humano, então tudo começa com o pecado. Não é uma questão histórica, pode ter um pano de fundo histórico, mas quando a santidade for maior que o pano de fundo histórico, quando o desejo pela paz for maior, não vai alimentar esse pecado, né? Samir, é isso aí. Agora, é complexo. O problema é complexo e a vitória provável ou possível de Israel tornará o assunto ainda mais complexo. Imagine que em Israel até agora morreram 1.500. Até agora, até eu chegar aqui, né? O número de mortos em Israel era maior que o número de mortos na faixa de Gaza. Muito possivelmente, quando eu cheguei em casa hoje, quando você estiver vendo esse programa, o número de mortos entre os palestinos da faixa de Gaza seja maior dos que os mortos em Israel. É possível que o caminho da vingança seja esse. Quando acabar, vamos contar os mortos. Então imagine que haja 10 vezes mais mortos em Gaza do que em Israel. Vamos colocar um número qualquer aqui. 2.000 em Israel e 20.000 em Gaza. Como lá eles têm muitos filhos, como Israel também, os religiosos de Israel, tudo tem 8, 9, 10 filhos. Você pega esses 20.000, são quantos mil órfãos? São quantos mil odiando Israel porque mataram o seu pai, ou seu tio, ou seu avô?
vai a 300, a 400 mil, só neste evento. Só que esse menino agora, que nasce com ódio de Israel, vai ser pai de um menino que vai ter ódio de Israel, que vai ser pai de um menino que vai ter ódio de Israel. O único caminho é a paz, mas o pecado não permite, tanto um lado quanto o outro, trilhe o caminho da paz. É simples, mas é complexo. Por que a paz é difícil? É como escreveu Nelson Mandela: a paz não é de graça, tem um custo. E as pessoas não querem pagar o custo da paz, aí preferem pagar o custo da guerra, que é um horror. Ninguém quer ceder, né, Jael? É interessante que isso é em todas as áreas, né? Até dentro do casamento, né? Dentro da nossa casa. Você vê tantos casamentos se desfazem, né? Justamente por causa disso, porque ninguém quer perder. E eu estava ouvindo um comentarista e ele falou, ele conhece, né? Ele é ali daquela região, ele falou que a questão política daquela região ali é que se um desses países se mostra fraco, ele sucumbe. Então ninguém pode se deixar aparentar fraqueza. Eu não posso. Então ceder é sinal de fraqueza. Então eu não quero ser fraco, porque senão os meus inimigos vão me engolir. E aí? E tem um dado interessante, ilustrando o que você disse. Por que o Hamas escolheu aquele sábado? Há um lado estratégico. Era um sábado, Shabat, dia sagrado para os judeus. Eles estavam saindo da festa das cabanas. Todo mundo em festa. Então, relaxados. É hora de bater. Mas tem um segundo motivo. É que a Arábia Saudita estava, olha o verbo como eu coloquei, estava fazendo um acordo com Israel. E a Arábia Saudita é a mãe do Islã, no sentido que é o protetor do Islã, ou do islamismo. Então o Hamas, que é radical em relação a isso, tão radical quanto a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita por outros interesses, não se sabe quais, buscando celebrar um acordo com Israel. Se esse acordo, estamos falando de hipótese, acontece, o Hamas fica enfraquecido. Ou ele ataca agora, tentando ser um player no jogo, ou ele vai ser varrido porque não vai ter apoio nem dos árabes. Então, é toda uma complexidade aí que só o tempo vai nos dar informação para entender um pouco melhor esse aparentemente suicídio do Hamas. E falando em paz, indo para o final da nossa resenha, no culto das 17 horas, nós que estamos tendo um tempo especial com os missionários, né, pastor Alcenir? Você está gostando? Demais, demais. Né, missionário? Nós tivemos o pastor Sócrates, que é filho de missionário e executivo dos batistas brasileiros, falando sobre missões. E falando sobre paz, eu gostaria que você, pastor Alcenir, contasse para a gente logo no início dos batistas no Brasil, um movimento que veio com missões dos Estados Unidos, aqui fundando igrejas no Brasil, e nós tivemos algo muito precioso, um símbolo muito forte de paz e missões, quando a igreja na Bahia estava recebendo a visita de um escravo, e esse escravo passou a não vir mais. O que aconteceu, pastor Alcenir? Pois é, Samir, eu gosto muito de história, né, dessas histórias. Eu me lembro que na minha infância eu ia para a roça, aí ficava lá ouvindo meu X contando lá essa história lá da roça, né, de plantação. Isso foi 1524, aproximadamente. Não sei se foi 1524 ou 1525 que o Alcenir viveu essa experiência. Pois é, e essa história que eu desconhecia, né, passei a conhecer recentemente, quer dizer, foi o primeiro envolvimento, né, dos batistas
para levantarem uma oferta, e ela foi justamente em prol da libertação desse escravo que frequentava ali a congregação, de repente deixou de frequentar, e o pastor foi em busca dessa ovelha, né? Sentiu falta dessa ovelha no seu rebanho e foi perguntar, por que o fulano de tal não está... Aí descobriu que ele era um escravo e que o seu senhor tinha proibido dele frequentar lá a igreja dos protestantes. E aí a igreja se mobilizou, levantou uma oferta e comprou a liberdade desse escravo. Então, são histórias como essa que mostram, né, a importância, né, da pregação e da graça, né? Outra história também que marcou, e a gente já está encerrando, é o tal do cara azeda, né? Mostrar como é que a gente julga quem é que... Conta a história do cara azeda, porque ele não estava lá no programa, não vai assistir entender nada. Pois é, o cara azeda era um bebum, né, lá da cidade, de uma das cidades em que havia lá um movimento lá dos batistas, e um colega dele falou assim, fulano de tal, o cara azeda, eu vou pagar uma bebida para você se você pegar e jogar areia lá no órgão, lá no harmônio lá dos crentes. E o cara falou, não, tudo bem, é para agora. E foi lá, encheu a mão de areia e se debruçou na janela, lá em frente lá ao órgão. E começou a ouvir a música que era tocada, e ao ouvir essa música ele foi, né, tocado, ele entrou na congregação, jogou areia fora, entrou, se converteu, e aí depois de algum tempo alguém perguntou, e aí seu Manuel, o que mudou na sua vida, né, depois que... Manuel era o nome do cara azeda. Pois é, aí, se nada tivesse mudado, já só o fato de você não me chamar de cara azeda, já me chamar de seu Manuel, já mostra que algo mudou, né? Então são histórias como essa que fazem parte da nossa caminhada cristã. Foi interessante que quando eu cheguei aqui no culto das 19, aí a Marta Mariano veio falar comigo, né? Falou, no Andaraí aconteceu algo parecido. Tinha um camarada lá que só ia nos cultos bêbado, mas ele ia muito bêbado nos cultos. E numa pregação, num desses momentos em que o pastor fez ali o apelo, ele foi à frente e foi bêbado, né? Cambaleando, e a igreja toda, mas esse cara tá bêbado, ele não sabe nem o que está acontecendo. E houve uma transformação. Esse camarada, mesmo bêbado, ele ouviu a mensagem, o Espírito Santo tocou no seu coração. No domingo seguinte, ele chegou lá na igreja e ninguém reconheceu, porque ele cortou cabelo, ele fez a barba, ele estava com a roupa limpa, e a partir daquele momento ele foi uma outra pessoa. Então, é isso que o Evangelho faz, né? Pois é a graça do Israel. A gente tem, esse cara está bêbado, ele não está prestando atenção, mas a mensagem tocou no coração desse camarada, mesmo bêbado, ele foi transformado. Esse é o Evangelho que transforma, esse é o Evangelho de paz, e peço para encerrarmos esse momento que o pastor Israel venha fazer uma oração. Ó Deus eterno, nós precisamos de paz nos nossos relacionamentos em casa, na igreja, onde nós moramos, no mundo. Tu és o Deus da paz. Amém. Ministra a todos os corações, onde houver guerra, desejo pela paz. Amém. Só tu podes fazer isto. É a ti que recorremos em nome de Jesus. Amém.